Saudações, caros e caras, da disciplina de Fundamentos de Sistemas Inteligentes. Hoje a gente vai trocar um pouco o conteúdo que a gente anda falando na disciplina e vamos abordar uma nova forma de construir sistemas inteligentes aí, usando um fundamento muito importante, que é, ao invés de gerar estados sistêmicos, igual a gente está fazendo com busca até o momento, e explorar a questão da análise combinatória de estados, a gente vai agora tentar produzir conhecimento. Ou seja, pegar conhecimento humano, colocar de uma forma que uma máquina possa entender e tentar ver um algoritmo que consiga pegar esse conhecimento e gerar mais novos insights e outros conhecimentos a partir para resolver problemas, tá? Por isso a gente começa hoje a falar do tópico de representação do conhecimento e raciocínio. Como que de fato sistemas inteligentes podem, no caso, raciocinar. É um conceito e é um fundamento muito diferente do que a gente vinha fazendo. Então nós precisamos começar a ter a noção e estudar paradigmas novos. E vamos começar fazendo isso hoje, tentando ver como eu posso representar conhecimento humano e fazer uma máquina tentar raciocinar a partir desse. Beleza? Bom, mas antes de começar então, vamos fazer a nossa indicação musical da aula. E nessa indicação eu vou mudar um pouquinho, vou trazer um conteúdo aí um pouco diferente, tá? Eu vou falar um pouco sobre música de games. Na verdade, não a música original, mas remixes feitos por artistas de músicas famosas de games. Eu já consumo esse conteúdo há mais de uma década, acho que uns 15 anos já, que é majoritariamente feito pelo site chamado OC Remix, que é aí uma sigla para Overclocked Remix. É um site, até onde eu sei, existe desde 2002 e artistas do mundo inteiro remixam músicas de games e colocam lá, tá? Então é um site.org, é totalmente aberto, você pode ouvir as músicas, baixar inclusive o site, te dá essa opção. E eu tô trazendo aqui dois remixes de jogos que eu gosto, são jogos mais antigos, mas que esses remixes mexem com a gente porque a gente cresceu jogando os jogos, depois tem muito apreço pelas músicas e ver elas num formato diferente é muito interessante para poder ouvir no dia a dia. Eu mesmo sempre me pego ouvindo algumas. Então vamos lá, vou trazer primeiro então um remix de uma música do jogo Castlevania, Symphony of the Night, que é um jogo lá do PlayStation 1, um dos melhores pra mim. E depois vou trazer um dos melhores jogos do Super Nintendo, que é o Donkey Kong Country 2. Vou trazer um remix de cada música deles, tá? Do Castlevania, veja aí, a música chama I Never Drink Wine. É uma música bem ali do começo do jogo. Imagina quem conhece o jogo, talvez fez um nexo com essa música, né? É uma música ali bem de quando você começa a jogar mesmo, né? Você passa o primeiro castelo ali, começa a jogar com o Alucard. Bom, vamos agora para a música do Donkey Kong Country 2, tá? Ficou bem legal, né? Eu já lembro na hora do game quando eu ouço alguma música aqui. E é interessante porque elas são geralmente remixadas a partir da música original, então não tem muitas músicas com vocal, né? Apesar que tem músicas vocal, sim, os caras até compõem músicas com vocal. Mas então, para concentrar, para trabalhar, eu acho que são músicas muito boas e ainda faz a gente trazer aquele elemento da nostalgia. Então, entre no site, é OC, né? A letra O, a letra C, remix.org, tá? Vocês vão encontrar, sim, um acervo gigantesco. O Spotify tem playlist do seu remix, você vai encontrar nos torrents para baixar também, até porque é permitido aí, todos os remixes são feitos, né, de forma aberta aí para o público poder consumir. Mas vamos lá, vamos voltar aqui então à nossa aula, tá? Vou fechar aqui esta janela. A gente vai agora falar sobre representação do conhecimento e raciocínio. Então a aula de hoje a gente vai realmente focar
na parte teórica de como a gente pode conceber conhecimento e tentar fazer algoritmos que possam raciocinar, certo? E a gente já começa falando isso, né? A gente já viu o paradigma de busca e ele tem certas limitações. É muito bom para vários problemas. O último algoritmo que a gente viu, os algoritmos genéticos, então resolvem assim problemas extremamente complexos, tá? Mas ainda caem em algumas limitações. Eles não resolvem bem alguns tipos de problemas onde você precisa receber informações o tempo todo, analisar elas e gerar, no caso, algum tipo de conhecimento para tomar decisão. Então a gente vai realmente pensar aí, porque você precisa agora de um tipo de IA mais rápida, porque recebe conhecimento, gera resposta, recebe, gera. Não dá para ficar procurando estados, gerando estados, tem que ser uma coisa mais dinâmica, baseada em conhecimento. Então, o que seria um agente ou uma IA baseado em conhecimento? São os caras que conhecem o seu mundo, né? Porque você consegue descrever o mundo para ele usando um negócio chamado base de conhecimento, ou seja, um banco cheio de conhecimentos reais, que ele consegue interpretar. E eles usam esse banco para criar raciocínio, que são as máquinas de inferência. Máquina de inferência, então, é um algoritmo que pega a base de conhecimento e gera novos insights a partir dela para tomar suas decisões. Então, olha só, eles sabem muitas coisas sobre o mundo, porque você consegue descrever o conhecimento assim como se fosse humano, tá? E dentro dessa ideia, a gente vê que a palavra representar conhecimento é muito ampla, tá? Aqui eu trago algumas concepções, e até do livro, né? Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, que é um livro recomendado aí pela disciplina. A primeira referência eu coloco sempre no final de cada aula, tem na biblioteca do campus. Ele traz simplesmente que é um conjunto integrado de fatos e relações que, quando devidamente interpretados, produz um conhecimento novo ou um desempenho eficiente. Reparem, fatos interpretados. Nós humanos trabalhamos assim. A gente pega fatos, né, conhecimentos, interligamos eles para tomar uma decisão. É tentar chegar o mais perto possível do pensamento humano, o que de fato é um desafio gigantesco. Essa área da IA é extremamente complexa de conseguir bons resultados. Então a gente quer fazer o quê? Os SBCs, Sistemas Baseados em Conhecimento. Eles armazenam fatos, relacionam e geram raciocínio inferindo sobre eles. Bom, a ideia básica de você fazer isso é seguir mais ou menos esse fluxograma aqui. Você tem que pegar então um conhecimento humano real, como por exemplo de um médico, pegar um profissional que consiga pegar esse conhecimento humano, extrair do cara e trazer para uma linguagem de máquina, ou uma linguagem que os algoritmos conheçam, e ele vai montar então uma base de conhecimento com isso, que a gente falou lá atrás, e aí ele vai construir um algoritmo que vai fazer inferência a partir dessa base de conhecimento. E essa inferência não é só a parte da base de conhecimento, porque a base são os fatos já conhecidos. É o conhecimento do humano, a priori. Agora eu preciso pegar conhecimento novo, de quem vai interagir com ela, que é o cara aqui, o usuário. Então a máquina de inferência vai usar o que ela já sabe, com fatos novos, casar eles e gerar conhecimento novo, e aí tomar decisões. Se fosse retirar, então, o conhecimento de um médico, por exemplo, um cardiologista, todo o conhecimento do cardiologista está aqui, ó, codificado de uma forma que a máquina entende, usando uma linguagem que representa conhecimento. Você iria pegar esses fatos e a máquina de inferência ia receber do usuário um novo conhecimento, tipo, estou com dor no peito. Esse fato novo ia ser levado para a base cheia de fatos já e a inferência ia acontecer. Eu ia gerar uma tomada de decisão com isso. A IA poderia falar, você tem que fazer um exame X, porque eu peguei o conhecimento especialista, juntei conhecimento novo e inferi isso aí. Isso é inferência com base na base de conhecimento. Bom, o complexo é que, gente, conhecimento é volumoso. Imagina pegar tudo que o médico sabe sobre cardiologia e tirar dele, escrevendo num caderno. Você ia lotar vários cadernos, provavelmente. É difícil você caracterizar, porque cada conhecimento tem linguagem própria, jargões próprios. Muda o tempo todo, porque as profissões e as áreas ganham novos conhecimentos, e o cara que passou o conhecimento, ele é único, ele vê de uma forma o conhecimento. Se eu pudesse pegar o conhecimento de 200 cardiologistas, seria melhor. Só que é tão complexo ou mais do que pegar de um só, obviamente, né? Então, não é fácil de representar, tá? Você precisa, então, no caso, técnicas que deem generalização e robustez para você. Ou seja, que você consiga pegar conhecimento real de humanos e levar para uma técnica que transforme isso em um conhecimento que a máquina possa entender, mas que seja robusto e generalizado. Quer dizer, eu consigo observar todas as nuances de um conhecimento humano, levando para uma técnica para a máquina entender. Bom, dito isso, então, eu queria fazer mais ou menos isso aqui, ó. Eu quero dar um jeito de fazer a máquina pensar assim, ó. Eu tenho alguma coisa a priori, eu quero casar para produzir algo novo. O que eu posso escolher dentro da infinidade de conhecimentos que eu já tenho, né? Essa inferência é muito complexa. Aqui no caso eu tenho lenha e tenho um fósforo. Eu vou conseguir fazer o que com isso? Tenho várias opções, né? Até que ele vê a opção fogo e opa, é isso aqui. Isso é, sem dúvida nenhuma, inferência. É você raciocinar com uma base de conhecimento e um fato novo para gerar
esse insight que é o fogo, de fato. A máquina está pensando. Bom, gente, então, voltando à base, nós precisamos começar falando sobre como criar uma base de conhecimento. Como tirar conhecimento de humano e colocar numa base. E para isso, vamos apoiar muito na ideia do fato. Fatos são sentenças ou verdades do mundo. É muito do que o humano vai passar para você. E você tem que conseguir representar os fatos. Aí vem as técnicas para tradução do conhecimento para máquinas, né? A gente tem aqui um exemplo clássico para fazer esse teste, né? Que é o exemplo do West. West é um coronel, né, americano, e você tem lá uma lei americana que é o seguinte: a lei americana diz que é proibido vender armas a uma nação hostil. Cuba possui alguns mísseis e todos eles foram vendidos pelo capitão West, que é americano. Eu tenho esses fatos da lei e eu tenho aqui uma pergunta, que é o quê? Alguma coisa nova chegando para a base já consolidada. O West é um criminoso ou não? Para saber isso, eu vou pegar então essa base que eu já tenho e vou casar com novos fatos. Mas entendam, se você fizer uma boa base, uma boa marca de diferença, ela vai conseguir determinar se o West é criminoso ou não. Mesmo esses fatos aqui não deixando isso muito claro. Obviamente ela vai usar elementos novos, né? Novos conhecimentos, mas a base em si é essa. É gerar então uma resposta raciocinando. Bom, então, se a gente for usar uma IA para isso, vamos ter que conseguir traduzir a lei e a pergunta se o West é criminoso ou não para uma linguagem de inferência do conhecimento, para montar, no caso, essa base, tá? Bom, então tá aqui, ó. Eu acabei de pegar vários fatos sobre o West na linguagem natural. Eu tenho fatos de A até I, e eles vão compor a minha base de conhecimento, porque isso é o conhecimento prévio, conhecimento que eu consigo já obter de cara e guardar numa base. Então eu tenho vários fatos. Todo americano que vende uma arma a uma nação hostil é criminoso. Todo país em uma guerra com uma nação X é hostil a X. E quando eu ponho uma variável como X, por exemplo, é porque eu quero generalizar esse fato. Porque na lei tá assim também. Então repare, eu consigo tirar vários conhecimentos aqui para montar a minha base prévia. Até Cuba é inimigo político dos Estados Unidos, Irã é inimigo político dos Estados Unidos, Cuba é uma nação, os Estados Unidos é uma nação. Repare, muitos fatos são importantes. Eles até dão características das propriedades, igual Estados Unidos é nação, Cuba é uma nação, né? Agora aqui eu tenho conhecimento do problema, é o conhecimento novo que chegou. O Oeste é americano. Existe um míssil em Cuba. Os mísseis de Cuba foram vendidos para o Oeste. São fatos novos, eles não estão na base, eles vão se misturar com a base para fazer inferência. E está aqui então o novo conhecimento que eu posso gerar, por exemplo, combinando o conhecimento prévio e o conhecimento do problema. Reparem, o que eu vou colocar no conhecimento novo realmente é dedutível a partir da junção dos dois anteriores. Por exemplo, letra M, Cuba possui um míssil M1. Como que você consegue chegar nisso? Você pega uma dedução a partir de K. Existe um míssil em Cuba? Ué, se existe um míssil em Cuba, então Cuba possui um míssil M1. M1 é uma arma. Você junta os fatos D e N. D, todo míssil é uma arma. N, N, aqui não tem o N, por quê? O N seria o fato logo depois do M. Então você vai juntar o fato D. Todo míssil é uma arma. M1 é uma arma. Se você tem aqui, M1 como sendo um míssil, então M1 é uma arma. Todo míssil é uma arma. Cuba possui um míssil M1. Então, M1 é uma arma. Então é juntar o D e o M, tá? P. Cuba é hostil aos Estados Unidos. Como? Junta F, G, H e C. F. Cuba é uma nação. Estados Unidos é uma nação. Certo? Cuba é inimigo político dos Estados Unidos. Logo, todo país inimigo político da nação X é hostil a X. Eu deduzo, então, logo que Cuba é hostil aos Estados Unidos. E assim por diante, tá vendo? A gente consegue juntar fatos. Já é uma forma de criar uma base de conhecimento e uma forma de fazer inferência. Como criar a base? Montar fatos com variáveis e constantes. Como fazer inferência? Usar a lógica dedutiva. A mesma aí do Sherlock Holmes, né? Deduzir fatos, pega o anterior, pega o novo, gera um fato novo. O fato novo pode ser uma decisão para você do problema, certo? Bom, então, questões que são levantadas pelo exemplo. É possível resolver isso aí com busca? Eu pegar os fatos anteriores, atuais e achar novos fatos com busca? Você pode até querer fazer, mas não vai dar certo. Porque a busca é muito limitada a você ter estado inicial, ações e estados finais. O raciocínio não tem nada disso. É, na verdade, um monte de conjectura a partir de regras. Então, não dá. Busca não resolveria esse problema, tá? Mas tem várias técnicas que podem pegar aquele conhecimento do exemplo, que está todo em linguagem natural, não está nada transformado em linguagem de máquina lá, e levar para uma linguagem que a máquina entenda, tá? E olha só aqui, listei vários exemplos. Desde conhecimento procedural, redes, frames, até esquemas híbridos e casos, certo? E aqui na disciplina, nós poderíamos focar em ver vários. O problema é o tempo. Não dá tempo de ver todas essas técnicas. Então vamos focar em uma técnica que é muito poderosa nesse caso, que é
a técnica de lógica. Esse cara aqui, ó. Nós vamos focar na disciplina em aprender a fazer representação do conhecimento e tentar fazer raciocínio com inferência usando a lógica. Bom, então olha só. Aqui eu tenho um resumo que cada uma delas faz, tá? E tem umas bem interessantes, como por exemplo as frames, que criam de fato fotos dos fatos e você vai casando propriedades das fotos. Quando eu falo foto é tabela, né? Uma representação mais visual. E você vai gerando fatos novos. Então aqui tem um exemplo de como seriam redes e frames, né? Você estrutura dados e conecta eles por várias redes ou vários frames. E as conexões vão gerando o quê? Novos frames, que são composição das misturas. Você mistura um frame, outro e outro e gera um frame novo. Um frame novo é um fato novo. E você vai combinando até encontrar fatos que respondam perguntas novas. Como, por exemplo, se o West era um criminoso. E a gente tem, por exemplo, estatística, regras, casos e a lógica, que é o que nós iremos usar, tá? Ela realmente declara o conhecimento para usar inferências lógicas. Raciocínio dedutivo, raciocínio abdutivo, vários tipos de raciocínios aí que a gente vai estudar. Bom, então aqui tem um exemplo de como seria essa técnica aqui, ó. A casos. Ela chama raciocínio baseado em casos. Você junta o passado de fatos em casos. Você cria casos em coisas que aconteceram. E quando chega um fato novo, você tenta casar ele com algum fato do passado. Porque se você receber uma pergunta nova, mas essa assemelha a alguma já feita anteriormente, que você já tem resposta, quem sabe você não pode pegar essa resposta que é próxima e adaptar ela para a pergunta nova. É mais ou menos isso, ó. E é interessante porque você começa pegando um problema, resgata um caso de uma base de casos, encontrando um caso similar ao problema atual, reusa ele para criar uma solução nova, e se deu certo, você guarda essa solução como um novo caso. Certo? É a mesma coisa de falar assim, a gente teve um caso aqui em que um cliente ele pediu para devolver o produto e a gente fez uma negociação X. Tem um cliente novo pedindo para devolver. Quem sabe eu não posso pegar esse caso, adaptar ele e criar uma nova solução. Se der certo, eu guardo uma solução dentro da biblioteca de casos. É mais um caso passado que vai alimentar novos futuros. Essa é a ideia. E aqui agora eu tenho mais ou menos o que seria fazer lógica, que é a nossa ideia da disciplina. Reparem, lógica é muito mais específico. É você criar sentenças, certo? E tentar casar elementos de fatos diferentes, criando fatos novos. É bem o que vocês já devem ter visto nos filmes do Sherlock Holmes, né? Que usa lógica dedutiva. Você deduz um fato novo a partir de fatos do passado, fatos novos, né? Conhecimento novo que geram os fatos que respondem as perguntas. Tá, é o mesmo exemplo, ó. Você conecta, olha só, porções de variáveis e constantes para criar fatos novos a partir de fatos antigos que são a base. Bom, a ideia básica é que você realmente tem que pensar que existem muitos níveis possíveis para representar o conhecimento. Tá? O mundo real é o mais complexo, porque o conhecimento do mundo real é muito genérico, é muito prolixo, muita palavra. Você pode contextualizar ele numa coisa mais específica, mas pode descer ainda mais, colocar ele mais organizado ainda, gerando modelos ou até ontologias. E as ontologias são isso. São formas de você pegar fatos, gerar fatos a partir de conhecimentos muito fragmentados ou muito amplos. Reduz eles a fatos curtos e diretos, que podem ser combinados com os novos. Bom, então aqui tem um exemplo de raciocínio, ou seja, fazer inferência a partir de fatos. Olha só, se você for usar, por exemplo, dedução, é o que Sherlock Holmes faz, é o que nós faremos também. Pega um fato, mais uma regra de diferença e gera um fato novo. Algum fato novo vai responder a sua pergunta. Onde há fogo, há fumaça. Aqui tem fogo. Logo, há fumaça, né? Então a gente consegue trazer elementos, igual a gente viu no GIF anterior. Abdução é o inverso da dedução. Se há fumaça, há fogo. Certo? Então é direto. Indução. Parte-se dos fatos para gerar regras. Você pega um fato e vê se tem uma regra a partir dele. É diferente de fazer dedução. Olha só. Se o senhor Antônio, assim como a Dona Maria, tem dor de cabeça e dengue, então todo mundo tem dengue, tem dor de cabeça, né? É uma regra geral que você pode aplicar. Vai ser verdade sempre? Não, mas você pode encontrar regras mais específicas que se apliquem a muitos casos. E a analogia, né? Juntar casos com regras de adaptação. Para construir esse hospital, vamos basear no projeto daquele outro. É o que a gente falou, por exemplo, do raciocínio baseado em casos, tá? Mas a gente vai falar muito sobre isso, né? Nós gostamos da categoria de lógica, então vamos pensar mais na questão da dedução, tá? E realmente, gente, ó, se X é verdade e se X sendo verdade implica que Y é verdade, então Y é verdade. Conectar variáveis em implicações, em verdades, em negações para gerar fatos, tá? Aqui eu tenho um exemplo de dedução clássica. Todo homem mortal é um fato. João é homem, é outro fato. Então eu vou criar uma conclusão. O terceiro fato a partir disso. João é mortal. Todo homem é mortal. João é homem, logo, João é mortal. Logo, pessoal. O logo é um conector.
Você está induzindo, no caso aí, uma dedução nova, né, usando o conector de implicação. Esse fato mais esse implica no novo terceiro fato. Bom, então, dito isso, a gente vai tentar fazer isso, né? Criar categorias, tá? A indução, falei para vocês, induz coisas novas a partir de anteriores, né? Como, por exemplo, aqui, você pega vários diferentes fatos para induzir um novo, tá? Então, Josiana é professora e tem um alto salário. Eustáquio é professor e tem um alto salário. Eumar é professor e tem um alto salário. Então, professor em geral tem um ótimo salário. Seria isso. Apesar que essa é bem infactível, né? Mas vocês estão vendo? Eu peguei vários casos para gerar. Isso é induzir. Né? Abduzir é você fazer o quê? É, no caso, você tentar implicar alguma coisa fazendo a questão da abdução do fato. Então é você fazer uma espécie de heurística, né? Inferir, tentar achar uma coisa plausível dentro de várias afirmações, tá? Então, se Y é verdade, X implica Y, então X é verdade. Tentando forçar ali para achar alguma coisa plausível. E tem um exemplo claro de abdução, né? Se eu leio que fumar causa câncer de pulmão e José morreu de câncer de pulmão, posso ferir que José era um fumante. Você está forçando uma abdução, né? Não quer dizer que é verdade. A ideia é fazer e depois investigar. Bom, aqui tem também um pouco sobre isso, né? Como é que funciona a abdução em geral. Você vai, no caso, tá vendo? Conectando ali, tentando achar inferências mais forçadas. E depois verificar quais delas se mantêm verdadeiras, tá? Bom, e temos também aí a questão da analogia, que é pegar casos para encontrar. Raciocínio baseado em casos. Tem um caso anterior e gera casos novos. Essas são categorias de raciocínio, tá? É basicamente isso. Você olha algo e induz uma analogia, né? Olha lá, se o cara de cima vê fone de ouvido, né? E gosta daquele fone de ouvido, eu vou pegar uma pessoa que está ouvindo uma música e vou recomendar para ela o mesmo fone de ouvido. Eu estou fazendo analogia a partir de um caso para outro, né? Analogias nem sempre dão certo. Isso é muito importante lembrar, tá? Elas tentam ver se funciona a questão de usar exemplos próximos. Só a lógica por dedução, de fato, combina fatos que geram fatos novos, certeza, tá? Todas as outras forçam geração de informação nova. Por isso a gente vai optar por fazer lógica para transferir conhecimento real em conhecimento de máquina e fazer inferência a novos conhecimentos por dedução, tá? Bom, então vamos só fechar esse conteúdo da aula falando sobre isso, né? Quais são as principais características de IAs que são baseadas em conhecimento, tá? Então, já ficou bem claro isso. Você tem que ter uma base, uma forma de transformar conhecimento humano em conhecimento de máquina e ter um algoritmo que faz a geração de novas informações a partir disso com informações que chegam na hora para ele, do usuário, provavelmente, né? Igual a gente falou lá atrás. Por isso, então, a base de conhecimento é importantíssima e ela vai trabalhar numa arquitetura muito, muito clara. Aqui está um sistema, né, que a gente pode fazer baseado em conhecimento para lógica dedutiva. Mas é a base para vários outros também, tá? Mas basicamente você faz o quê? Você tem a base aqui, muito bem montada, e ela interage com a máquina de inferência para gerar respostas, através de funções ASCII, TEL e retract. O que são essas funções? ASCII, TEL é você perguntar para a máquina de inferência se ela pode responder uma pergunta que chegou do usuário. Porque ela vai usar o quê? O TEL para perguntar, base, o que você sabe sobre isso? Porque chegou uma informação nova. Vou pegar o que você sabe para retrair uma informação que eu não sabia ainda, que vai ser a resposta do problema. E aí, da onde vem as perguntas e respostas? Daqui, ó, do ambiente. Né? A base recebe por sensores a entrada, trata com a máquina de inferência, gera o conhecimento novo e dá ele como saída. Essa é a sua resposta. Então o ambiente pode ser uma pessoa mesmo, falando, eu tenho dor no peito, o que é isso? A base de conhecimento manda para a máquina de inferência. Ela pergunta se o conhecimento da base sobre dor no peito, infere um fato novo com o que o cara falou e dá a resposta para ele aqui por baixo. Essa é a ideia básica da arquitetura, tá? De qualquer tipo de sistema que vai representar conhecimento. Bom, então é importante que a linguagem do conhecimento seja forte. Boa sintaxe e boa semântica, tá? E aí vocês vão ver que aqui a gente fala um pouco sobre isso, né? Você pode até tentar representar isso aí com linguagens procedimentais, como o C, o Pascal, o Python. Não vai dar muito certo. O certo é usar linguagens o quê? Declarativas, né? Ou seja, linguagens como lógica, ou regras, ou objetos. E a linguagem lógica a gente vai, de fato, usar para criar as bases de conhecimentos, porque elas conseguem trazer sintaxe e profundidade, coisas que linguagens padrões não conseguem, certo? E como você consegue montar a base de conhecimento? Você vai ter que adquirir o conhecimento real, vai ter que pegar a linguagem natural, com especialistas humanos, formalizar ele, por exemplo, em lógica, né? Implementar ele na parte da máquina de inferência e refinar esse conhecimento. Então não é muito fácil, tá? Reter conhecimento, é algo bem complexo. Tem profissionais que são, no caso, incapacitados só para fazer isso. E, voltando aqui para fechar, então, a gente vai falar daquele probleminha do EST. Trazendo ele agora
em vez de linguagem natural, montado numa linguagem lógica. Repare a diferença e como agora é possível pensar num sistema que pode resolver, responder a pergunta usando conhecimento e raciocínio, tá? Ó, já dá para ver que o primeiro fato mudou muito. Olha um monte de conector e coisa. Eu vou ler ele para vocês aqui, mas a gente vai falar sobre essa linguagem, né, lógica na próxima aula. Vai aprender a fazer ela com calma, tá? Letra A, no caso aqui, tá? Temos aqui, ó. Para todo x, y, z, se americano x e arma é y, e nação z, e hostil a z, e vende o x, z e y, logo criminoso x. Então troquem, pessoal. Reparem, eu ponho variáveis porque eu posso substituir as variáveis por qualquer constante. Então o x, por exemplo, tem que ser uma constante que case com um fato americano, tem que ser uma pessoa. Logo o y tem que ser um fato que case com arma, tem que ser o nome de uma arma, né? E logo o z tem que ser o quê? Uma nação, certo? Então aqui, ó, vamos ler isso com constantes. Para todo quer dizer, pessoal, qualquer constante que couber aqui é verdade, é um fato. Para todo x, por exemplo, oeste, y, M1 e z Cuba. Para todo oeste, Cuba, para todo oeste, M1 em Cuba, se o oeste for americano e M1 for arma e Cuba for uma nação e Cuba for hostil e o oeste vendeu para Cuba o M1, logo o oeste é criminoso. Estão vendo? Troquei as variáveis por constantes, você consegue descobrir que de fato o oeste pode ser criminoso, né? Para todo x, se guerra x com os Estados Unidos, logo x é hostil. Troca x por qualquer país, sério. Cuba. Para todo x, no caso x é Cuba, se Cuba está em guerra com os Estados Unidos, logo Cuba é uma nação hostil. Tá vendo? Isso gera conhecimento. E por aí vai, tá? Vamos agora fazer aqui conhecimento o problema, né? Que é o que chegou de novo. Então, ó, o oeste americano, o ezinho, pessoal, ao invés de separar todo existe algum x tal que Cuba possui Cuba x e x é míssil. Troca por M1. Existe um M1 tal que Cuba possui esse M1 e x, no caso M1, é um míssil. Tá vendo? Ó, falei que Cuba tem um míssil M1. Existe pelo menos um. O ezinho, pessoal, aqui no caso, existe algum. Ou seja, existe pelo menos um míssil. O para todo quer dizer que generaliza. E sempre vai ser assim. Agora eu vou gerar, pessoal, um conhecimento novo. Ó. Se eu usar uma regra de inferência, de lógica, chamada eliminação de quantificador essencial e conjunção de K, eu gero que Cuba possui M1. Tá vendo? Estou gerando fatos novos. Se eu usar modus ponens, que é uma técnica de inferência em lógica proposicional, a partir de D e N, eu descubro que M1 é uma arma. Olha só, D e N. D. Para todo X, míssel X implica que X é arma. Tá? E Cuba possui a arma M1. Eu consigo descobrir que arma M1 é uma arma. Estou fazendo fatos novos, tá? E por fim, olha só o último fato que eu gero, usando o conhecimento prévio com o novo. Eu usando o modus ponens em A, J, O, F, P e Q, A, J, no caso, O, F, P, O, F, P e por último Q, eu descubro que o S é criminoso. Porque eu vou fazer modus ponens de várias coisas, né? Principalmente de que foi vendido uma arma para Cuba, M1 é uma arma, Cuba possui um míssil, o Oeste vendeu o míssil, logo o Oeste é criminoso. Ó. Ele usou por último o A. O A gerou criminoso X, que trocou o X para variável pela constante Oeste. Logo, o Oeste é um criminoso. Você respondeu a pergunta. O Oeste, sim, é um criminoso. Usando vários fatos da base com fatos novos. Isso é inferência por base de conhecimento gerando raciocínio. Raciocínio para tomar decisão. Perfeito? E aqui eu mostro para vocês que dá para você criar conhecimento, gerar bases por vários tipos de regras, né? Mas vamos focar aqui na lógica, que gera a partir de teoremas como esse de dedução. Certo? Bom, então para fechar aqui, é importante para você pensar em sistemas que possam raciocinar. Primeiro, como eu posso conceber a base, pegar conhecimento real e traduzir, como eu posso criar uma máquina de inferência, qual algoritmo, e como elas podem trabalhar juntas a partir de conhecimentos novos que algum usuário ou algum ambiente passam para elas. O ambiente pode ser um ambiente com sensores, né? Que captam temperatura, coisas desse tipo. Não faz diferença. Eu vou gerar tomar decisão a partir de fatos. Fatos combinados com conhecimento. Perfeito? Isso é a nossa aula e vamos agora em seguida falar sobre como transformar conhecimento a partir de uma técnica e uma linguagem chamada lógica proposicional. E como a lógica proposicional tem mecanismos para fazer inferência a partir de
deduções. Vão aprender, além de fazer a conversão da linguagem natural para a lógica proposicional, a gerar fatos novos e fazer inferência e responder perguntas através do raciocínio. Perfeito? É isso, obrigado e nos vemos na próxima aula. Até mais!